Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17. É um texto maravilhoso. E ele diz assim: a morte reinou sobre muitos. Eu quero ler na versão revista e atualizada. Se vocês puderem mudar aí, por favor. Se estiver projetando, né? Eu ia ler na NVT, mas eu quero ler na revista atualizada. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de quem? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tem tanta coisa envolvida nesse versículo que durante todo um ano a gente trata, ministra, mas eu quero focar em uma parte aqui, e a parte é os que recebem a abundância da graça. E eu quero que você faça uma confissão comigo nessa noite, diga assim: eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça. Diga, para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Não seria possível reinar em vida, não é possível, a não ser recebendo a abundância da graça e o dom da justiça. Mas a boa notícia é que se você nasceu de novo, se você está me ouvindo, pega isso. Se você nasceu de novo, não é um fato que ficou no passado, é real para você. Você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, amém? Aleluia! Não é algo gotejado, é abundante. Eu não sei a conotação que a palavra abundância traz para você, mas tem a ver com mais do que é necessário. Aleluia, eu vou repetir. O que você recebeu de graça foi mais do que necessário, mais do que você precisaria, você recebeu, amém, irmãos? A verdade é que tudo que você precisa, até o último momento de vida aqui na terra, já está feito. Aleluia, é possível você reinar. É claro que reinar em vida transcende a esse tempo terreno, é algo que continua. A gente sabe que nós não somos daqui, e a nossa vida não se limita só a esse tempo terreno, mas graças a Deus, irmãos, porque o céu é Jesus, e aonde Ele estiver, o céu será ali. Eu nasci de novo, e Deus, por meio do Espírito, habita em mim, então o céu já está operando no meu espírito. Amém, irmãos? Então, a igreja de Cristo não pode duvidar de que nós estamos debaixo da graça. Nós não estamos em desgraça, nós estamos debaixo da graça. O evangelho que nos levantou e nos fez nascer de novo foi o evangelho da graça. Tudo apontava para um tempo onde a graça de Deus ia se manifestar por meio de Jesus. E agora tudo que seria necessário fazer é você colocar a fé na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, receber Ele como Senhor da sua vida, e aí você nasce de novo, uma nova vida começa, e você entra agora em um ciclo onde a abundância da graça é o seu favor. Deus está ao seu favor, e a graça dele está operando em seu favor, amém, irmãos? Aleluia! Quando nós falamos de graça, irmãos, há muita coisa e muita definição envolvido em graça. Uma coisa que eu gosto de dizer é que misericórdia é quando você não recebe aquilo que merecia. Então, aí está operando a misericórdia de Deus. E graça é quando você recebe aquilo que não merecia. Então, eu sei que nós não merecíamos muita coisa, mas o ponto que a igreja de Cristo tem que pegar é que, de fato, nós não merecíamos, mas Ele me deu. Deus foi com a nossa cara. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não é somente isso, irmãos, isso é um pacote que tem a ver com reinar, tem a ver com frutificar, tem a ver com avançar, tem a ver com progredir, expandir a visão, amém, irmãos? Isso é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é algo anêmico que você recebe e vai vivendo uma vida sem alegria, sem zelo, até porque a palavra graça, é daí que sai a palavra alegria também. Graça e alegria está muito perto um do outro, está ligado, é um pacote, amém, irmãos? E a Bíblia diz que nós recebemos a abundância da graça. Aleluia! Então, quantos receberam aqui? Amém. Glória a Deus! Então,
há muita definição sobre graça. Deixa eu ler alguma para você. Graça é o amor de Deus em ação. Graça é a misericórdia de Deus se condoendo, é a sabedoria de Deus planejando, é o poder de Deus preparando, é o amor de Deus promovendo. Graça é uma vitamina celestial de A a Z, com tudo o que você precisa para viver a vida de Deus. Isso aqui é da Sâmia Rocha, nunca me esqueci quando ela disse isso. Mas na verdade, irmãos, é só um pouco da definição, porque a graça não é uma vitamina, a graça é a própria vida. A graça é a própria essência da vida, amém, irmãos? Aleluia! Então, graça é a emanação da natureza e do caráter de Deus, fluindo de sua pessoa e da sua presença, da mesma forma que a luz e o calor emanam do sol. A graça se manifestou no fato de Deus se identificar com o homem através de Cristo e dar capacidade ao homem, de se identificar com Deus. Você já parou para pensar isso? Ele se identificou com a nossa condição, ele assumiu a nossa condição. Irmão, precisa de revelação, é por isso que Paulo orava. Eu oro para que os olhos dos nossos entendimentos sejam iluminados, para a gente compreender. Porque, veja, aceitar o fato de que Deus se identificou com a humanidade, é muito claro na Bíblia, e a gente acaba aceitando muito rápido. Talvez não tão rápido, mas se aceita. Mas quando você para pensar, que Deus nos deu condição de nos identificarmos com Ele, é algo muito grandioso. Porque de Deus, irmãos, não vem nada que é ruim. De Deus, irmãos, Deus promove para nós muita coisa boa. Amém, irmãos? A graça de Deus, ela sempre operou. Moisés, ele provou da graça. Abraão provou da graça. Até porque Abraão recebeu a promessa de Deus muito antes da lei. Então, a Bíblia chega a dizer que Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão, Deus pregou para Abraão, anunciou como seria, e Abraão creu em Deus, e porque ele creu, aquilo foi imputado a ele como justiça. Foi uma justiça temporária, porque Abraão não era nascido de novo, mas a verdade é que Deus precisava de fé para agir na terra, e Abraão deu legalidade a Deus, uma promessa foi dada a ele sobre um descendente, e esse descendente era Cristo, e por meio de Cristo, povos de todas as tribos, raças e nações, provariam de uma nova vida, amém, irmãos? Isso tem a ver com a graça de Deus. Quantos são gratos pela graça de Deus aqui? Aleluia, Deus é bom. Agora, é claro que conforme o plano de Deus vai se desenrolando, a gente vai percebendo melhor a graça, e a graça ela alcançou novos patamares por meio de Jesus Cristo. A graça, irmãos, de Deus é favor, habilidade de Deus fluindo em nós. Tudo isso é a graça de Deus. O irmão Tony Cook explica, e ele ensina muito bem sobre a multiforme graça de Deus. Veja que nós temos aqui a energia. Alguém está vendo a energia aqui, irmãos? Você pode pegar a energia aí? Pega um pouquinho de energia para mim. Aliás, pega bem, porque aumentou agora, né? Aleluia. Não fica preocupado não, o mesmo Deus que supriu até agora vai suprir, viu? Amém? Então, não, você não pode pegar, você não está vendo a energia, você está vendo os efeitos da energia. Você está vendo a mesma energia provocando várias coisas aqui. Ela faz a luz se acender, o microfone funcionar, os amplificadores funcionarem. É a mesma energia trabalhando de formas diferentes. E a Bíblia nos ensina que existe uma multiforme graça de Deus. E a graça de Deus, ela opera em nossa vida de diversas formas. Algo que nós chamamos de graça para a salvação, que é o poder e a habilidade de Deus que nos justifica, perdoa os nossos pecados e nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Existe a graça para a santificação, que é o poder e a habilidade de Deus que nos purifica e nos capacita a viver vidas santas em um mundo corrupto. Como assim, pastor? Deus me habilita, me empodera para que eu consiga viver uma vida santa, exatamente isso. O Evangelho não deu início, a nova vida não deu início por iniciativa sua, e a continuidade de um crescimento espiritual não é pelo esforço humano também. Isso não é graça. Isso é tentar aperfeiçoar algo pela lei ou pelas obras. Graça, irmãos, é eu entender que a mesma graça que me salvou continua operando e me dando capacidade e promovendo outras coisas na minha vida.
Como eu disse, é o mesmo poder, é a mesma influência, mas trabalhando de maneiras diferentes. Então veja, a graça operou e me trouxe salvação. A graça está operando e me dando capacidade de andar em santidade. Você é grato ao Senhor por isso? Até porque se não fosse essa graça, irmão, se não estivéssemos conectados à videira, não haveria possibilidade. Quando a Bíblia diz, e Deus nos instrui, sede santos, porque eu sou santo. Quando a Bíblia diz para vivermos uma nova vida, andarmos debaixo do amor sobrenatural, de uma alegria sobrenatural, de uma paz que excede todo entendimento, não tem capacidade humana, não tem nenhum ser humano que consegue fazer isso. Tanto é, irmãos, que tem gente que tem muito dinheiro, mas ele daria boa parte da riqueza dele para provar da paz que você prova. E a boa notícia para essa pessoa é que ele não precisa dar nada, é de graça. É de graça. Amém, irmãos? Então, a graça para a santificação. Existem outras reações da graça, né? Graça que fortalece. É o poder e a habilidade de Deus que nos dá energia e inspiração para viver vitoriosamente, reinando sobre os desafios e circunstâncias da vida. Essa é a graça que fortalece. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 11, sede fortalecidos, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Essa é a vontade de Deus para nós, amém, irmãos? É Ele que promove isso. E a Bíblia diz, recebe e seja fortalecido com todo o poder. Que poder é esse? Foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Você está entendendo o nível que você está, amém, irmãos? Filipenses capítulo 4, versículo 13, é uma confissão maravilhosa que você sempre tem que fazer. Paulo diz, tudo posso naquele que me... Aleluia. Isso fala, irmão, de descanso. Isso fala de algo operando em mim. Isso fala em algo trabalhando juntamente comigo. É aí que as desculpas caem. Se tem algo que eu aprendi nesse ministério que eu amei, é que Deus fez a parte dele por meio de Jesus Cristo. Enviou o Espírito Santo, e é claro que tem um plano ainda acontecendo. O próprio Jesus é o nosso sumo sacerdote, está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas agora, irmãos, há uma responsabilidade minha e sua, eu e você que nascemos de novo, que é o quê? Corresponder ao amor de Deus. Corresponder àquilo que Deus providenciou para nós. Corresponder àquilo que já está disponível. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, outro efeito da graça, graça para compartilhar, é o poder e a habilidade de Deus, que supre nossas necessidades. Acrescenta alegria quando compartilhamos com os outros. Supre as nossas necessidades. E quando você está compartilhando, você está alegre. Porque você sabe, esse ciclo ninguém me tira mais. Quanto mais eu semeio, mais eu recebo. Mais eu provo, mais eu semeio, mais eu recebo, mais eu provo. Ninguém tira isso de você. Alguns irmãos dizem, você está semeando tanto porque você tem. Mas tem, irmão, porque ele não para de semear. Isso aqui não tem nada a ver com extorquir, irmãos, e constranger ninguém para dar. Não é bíblico constranger ninguém para dar. A Bíblia diz, não deem por constrangimento. Isso não é bíblico. Não deem por constrangimento. É por alegria, é por generosidade, é porque existe uma graça para compartilhar. O cristão, ele não é uma represa, ele não retém nem talentos, nem dinheiro, nada. Ele não retém. Quem tá retendo não entendeu o cristianismo. Quem está retendo não entendeu a graça, porque a graça, ela opera também nos dando habilidade para compartilhar. Olha isso. A graça de Deus também, ela opera, é um poder e habilidade para servir a Deus. Nos dá habilidade e poder para servir a Deus e os outros, com os dons e aptidões que nos foram divinamente o quê? Concedidos. É divinamente o quê? Você não sabe, eu que estou lendo aqui, né? Estou achando que é um versículo, né? Mas é isso aqui, é o poder e a habilidade para servir a Deus e aos outros, com os dons e aptidões que nos foram divinamente concedidos. Está aí outra coisa, irmão. Ninguém ia aguentar servir a Deus por muito tempo se não fosse a graça. Ninguém. Paulo chegou a dizer assim,
Eu dou graças a Deus porque eu sou o menor dos apóstolos. Mas aprove Deus me chamar, me convocar. E ele diz assim, eu trabalho mais que todos eles, mas não eu. A graça de Deus em mim. Ah, meu irmão, quem tá animado aqui? Que ousadia de Paulo dizer isso. É a habilidade de Deus em nossa vida para servir, para promover para o outro. A habilidade de Deus para servir a Deus. Sempre tem algo vindo do próprio Deus que te leva a Ele mesmo. Quem te inspira a adorar a Deus é Ele mesmo. É um ciclo. Talvez eu nem sei explicar isso com as palavras mais lindas que alguns explicam, mas é isso aí, você pegou. Ele te inspira. Justiça é uma via de mão dupla, ela vem e ela volta. Adoração também é uma via de mão dupla, porque de Deus vem inspiração, chega em você e volta para Ele como adoração, quando você reflete essa inspiração dEle. Então falar sobre a graça é maravilhoso. Olha só, graça para a salvação é o amor resgatando, graça para a santificação é o amor purificando, graça que fortalece é o amor capacitando, graça para compartilhar é o amor suprindo, graça para servir é o amor dando o quê? Assistência. Tudo isso, eu quero te lembrar do versículo que nós lemos no início. Você recebeu em abundância. Ok, pastor, o que você quer com essa ministração? Pronto, doutrinei você e agora eu vou trazer a palavra que eu quero que você saia daqui hoje. Você não está em desgraça, você está em graça. E a graça te salvou, mas não foi o fim, foi o início. Alguns cristãos estão vivendo o evangelho como se o novo nascimento fosse o início e não tem mais nada, acabou, não preciso fazer mais nada. Agora eu vou viver minha vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. De vez em quando eu me reúno com os meus irmãos, de vez em quando eu sirvo, de vez em quando eu faço, de vez em quando eu provo e me lembro, Ele me fortalece, Ele me levanta, Ele me ajuda e me dá assistência e me encoraja a fazer as coisas do dia a dia, porque a graça está envolvida com isso também. Não, irmãos, você precisa entender primeiro que a graça te salvou, é verdade, mas a graça continua operando na sua vida. A graça de Deus continua operando em nossa vida, é por isso que nós não estamos em desgraça, nós estamos em graça, e toda vez que o diabo tentar tirar você da posição, lembra ele, eu recebi a abundância da graça, eu recebi o dom da justiça, e eu estou reinando em vida, por meio de Jesus Cristo. Isso não é, irmãos, não é para ser uma confissão vazia, é para ser uma confissão poderosa, irmãos. Você tem que olhar para a sua vida um ano atrás e olhar para hoje e ver que você está melhor. E você tem que ter ousadia para dizer, pelos olhos da fé, daqui a 1 ano eu vou estar melhor do que hoje, daqui a 5 anos eu vou estar melhor que hoje, daqui a 10 anos eu vou estar melhor que hoje. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até chegar dia perfeito. Não chegou ainda, mas eu sei, a graça foi derramada abundantemente na minha vida. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Se vier fraqueza, a graça me fortalece. Se o diabo tentar dizer você não tem, a graça me capacita para compartilhar. A graça de Deus continua operando na minha vida. Você não foi chamado para viver um evangelho anêmico. Você não foi chamado para viver uma vida, irmãos, desvinculada de Deus. Sem Ele, nós não éramos nada. Mas quando Ele entrou, tudo mudou, meu irmão. Tudo mudou, aleluia, tudo mudou, aleluia. Agora não é mais a minha força, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, amém, irmãos? A graça que te salvou continua operando, continua te fortalecendo. Então quando nós declaramos fé, não é fingimento, porque fé não é fingimento. Nós não estamos, irmãos, maquinando, porque a fé não nega a realidade, mas nós aprendemos, eu não deixo mais com que a realidade do mundo, do sistema do mundo, dite as regras da minha existência. Por quê? Porque agora eu recebi inspiração superior. Ai, meu Deus, quem pegou isso, irmãos? Você não pode viver debaixo de inspiração inferior, se você tem uma inspiração superior. Essa chegou fresquinha, peguei. Aleluia, eu peguei para mim, irmãos.
Aleluia. Ontem eu estava indo dar aula no Rema e ali combatendo o bom combate da fé, sem vontade nenhuma de dar aula. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Me cubra o teu sangue, Jesus. Tá tudo bem. E aí o Senhor falou assim, Esdras, se lembre que se você parar de falar em alegria, a tristeza vai dominar. Se você parar de falar em abundância, a escassez vai dominar. Se você parar de falar em cura, doença vai dominar. Se você parar de falar dos benefícios daquilo que Deus te deu e promove, e você sabe que sem isso não poderia viver, as coisas de Deus começam a perder a força. E aí vive um evangelho desgraçado, porque você fica pesado, vai culpar todo mundo, vai culpar até o gato, o cachorro, o papagaio, o bichinho que não tem culpa de nada. Ninguém vai prestar para você, mas quando você está debaixo do óleo. Isso aqui eu peguei emprestado dos irmãos assembleanos. Quando você está debaixo do manto, meu irmão. Aleluia. Vamos trazer aqui. Quando você está debaixo da graça, reconhecendo que a graça que te salvou continua operando na sua vida. É diferente, irmão. É diferente, irmãos. Porque não tem nada a ver, irmãos, com... Não vai ter nenhum desafio. Talvez algumas pessoas olham, né? Eu já ouvi isso. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, nossa, Patrícia é uma madame, né? Ela limpa a casa, faz alguma coisa. Quase que eu fiz igual a Filó. Coitado. Hoje, graças a Deus, fruto da fé dela, da nossa fé, temos alguém que nos auxilia, faz muita coisa, mas trabalha muito, faz. Eu também. Você também. Agora, para pensar uma coisa, irmão. O bom é uma vida ativa. O bom é acordar pela manhã e ter o que fazer. Já pensou você acordar pela manhã e não ter o que fazer? 20 dias sem enjoo. Eu soube de pessoas que pegaram 30 dias de férias, com 10 já queriam voltar. Não aguento mais. Principalmente paulista, que é acelerado no 220. Um amigo meu que foi para o interior de São Paulo, chegou lá na empresa, ele fazia o trabalho de 10. Chamou o chefe, falou, pode mandar embora os 10, que eu faço o trabalho deles. Ô povo lerdo. Aí o chefe falou, não, é você que é acelerado demais. Falou que é mais devagarzinho. Mas o bom, irmãos, é ter uma vida ativa. O bom é estar... Cristianismo, irmãos, vida de fé, a vida real, é a vida do dia a dia. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que a graça de Deus opera em nosso favor. Não só isso, irmãos, não podemos esquecer da lei da fé. A lei da fé está escrita em Marcos capítulo 11, versículo 23. Meu Deus, o fundador desse ministério, quantas vezes falou, quantas vezes pregou. Muitos ouviram muito mais do que eu, mas tive a oportunidade de ouvir muitas vezes. E foi ele pregando que eu recebi revelação sobre fé, a lei da fé, o espírito da fé. Me lembro até hoje, um dia que ele pregou e caiu como uma revelação muito grande para mim. Essa é a lei da fé. Se alguém disser a este monte, ergue-te daqui e não lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Deixa eu arrumar o versículo aqui, senão vai ficar feio, né? Se alguém disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz será feito. A lei da fé, quando você usa, manifesta o espírito da fé. E o espírito da fé, eu criei por isso? Amém. Eu criei por isso? Amém. Deixa eu acrescentar algo aqui, sem querer. Eu criei por isso cantei. Eu criei por isso orei. Eu criei por isso adoro. Eu criei por isso... Você está entendendo isso, irmãos? Mas a verdade é que a lei da fé é... Eu creio com o coração... E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A gente sabe disso, tem aprendido isso. Mas eu tenho que colocar isso em prática. Mas está tão cheio de mim que sai pela minha boca. Eu começo a concordar com Deus. Sentindo ou não sentindo. Vendo lá de fora ou não. Eu começo a concordar com Deus. E dizer o que Ele diz ao meu respeito. E a Bíblia diz, esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. É por isso que eu lanço visões para vocês, porque chega um momento da igreja, e eu quero que você entenda que verbo da vida não é o pastor Esdras. Verbo da vida é uma visão que envolve todos vocês. Diga um amém pelo menos, esse amém aí, meu irmão, vou te falar, hein. Meu Deus, verbo da vida é você. Está falando de uma visão. Amém, irmãos? Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, continuamente
falar das coisas de Deus. Se você parar, não precisa muito tempo não, viu? Você pode ser o vaso que for. Eu sou top, hein? Formado no Rema. Ali tem uns irmãozinhos aí que se formou no Rema, nunca mais abriu a apostila, hein? Que vergonha. Acha que aprendeu tudo. Tem toda a revelação. Tem não, irmão. Muita coisa para acontecer. Só que o vaso vai ter que estudar, viu? Em primeiro lugar, a Bíblia, claro. Mas que tal retomar? Aleluia. Essa pausa é selar? Amém, irmãos? Mas se você deixar de falar, pouco tempo que uma pessoa para de falar das coisas de Deus, porque entenda, a sua mente vai estar ocupada com alguma coisa. Da sua boca vai sair alguma coisa. Então, pouco tempo, irmãos, se nós não perseverarmos, é por isso que no Novo Testamento, a Bíblia não fala mais de um esforço para ter. A Bíblia mostra, você tem, agora persevere e combata o bom combate da fé. E o que é o bom combate da fé? Acordar de madrugada para orar, para tentar brigar com o diabo? Não, bom combate da fé é muito simples. É você permanecer onde Cristo te colocou. Agora, se existe um bom combate, é porque existe um combate. Mas o combate é bom. Por quê? Porque é bom. Porque eu não estou combatendo para ter. Eu estou mantendo o que eu tenho. Quem está aqui comigo, irmãos? E para manter, Deus estabeleceu princípios. Deus estabeleceu coisas. A fé, a confissão é um princípio. Não posso parar de falar. E eu tenho que avaliar o meu coração para ver se o que eu estou falando é o que de fato eu creio. Se não, eu preciso me encher da palavra de Deus, da vontade de Deus em uma certa área, e voltar a preencher. Mas o ponto é, não pare de falar da bondade de Deus e da graça de Deus. Porque se nós deixarmos de falar do que Deus tem feito, irmãos, em nosso favor, se perde a força, se perde a visão. E Deus não nos chamou, irmãos. Olha que palavra simples. Está quase acabando já. Mais 2 horas acaba. Deus não te chamou para você depender de você mesmo. Paulo escrevendo ao livro de Gálatas, ele estava defendendo o evangelho, claro, dentro de um contexto, não tem como eu tocar aqui, mas ele fala assim, Gálatas insensatos, quem fascinou vocês? Vocês receberam o Espírito, foi pela fé ou foi por obras da lei? A resposta é, foi pela fé. E aí Paulo diz, e agora vocês começaram pela fé, pelo Espírito, e querem agora aperfeiçoar debaixo de obras, é? Deixa eu pegar esse ponto e trazer para os nossos dias, irmão. Começamos no Espírito. E por acaso você acha que é possível aperfeiçoar alguma coisa e manter debaixo de obras? No sentido de depender da minha própria força? Não, não, não. Se não fosse, irmãos, a graça de Deus, a habilidade, o poder de Deus fluindo, mais uma vez eu digo, a graça que me empodera, a graça que me levanta, a graça que me capacita a servir, a graça que me capacita a compartilhar. Se não fosse isso, irmão, ninguém conseguiria. Ninguém conseguiria. E eu quero que você saia daqui hoje, se você está me ouvindo, com essa palavra, volte a falar das coisas de Deus. Volte a falar. Como a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Fale as coisas de Deus, não deixe as coisas de Deus perder a força, ao ponto de você olhar, achar que está acontecendo na vida de todos. Se esse sentimento chegou para você, é muito perigoso. É você olhar e achar que está acontecendo na vida de todos, mas na sua não está. Não, não, não. Deus não se esqueceu de você. Deus te ama como Ele ama todos. Existe uma porção para você, existe algo específico de Deus para você, amém, irmãos? Mas a palavra é, a mesma graça que te salvou, ela continua operando, ela continua te fortalecendo.
Todo dia que você acorda, abundância da graça, abundância da graça, abundância da graça, abundância de poder, abundância de habilidade, abundância de favor, abundância de portas abertas. Deus é comigo. Deus era com José e ele foi abençoado e encontrou favor diante dos homens. Deus é com Esdras e ele é abençoado e encontra favor diante dos homens. Deus é com Elias, Deus é com a Mariana, Deus é com o Evandro, Deus é com o Marquinhos, Deus é com a Ela, Deus é com todos que estão aqui, e é por isso que você tem certeza, portas vão se abrir, coisas vão acontecer, aleluia. Não para de se mover, não para de crer naquilo que Deus está falando, porque é isso que vai acontecer, amém, irmãos? Não é desgraça, é graça, irmãos. Graça fala de dependência, graça fala de devoção, de gratidão. E se de fato entendermos a graça de Deus, não vamos ser como aqueles cristãos. E aí, como está? Só a graça. Esse não entendeu. É até engraçado a gente rir, mas esse não entendeu nada. Não, só a graça. Só a graça? Ah, se você estivesse debaixo da graça. Mais uma vez eu falo que é a mesma palavra para alegria. Tem alguém aqui ou não? Aleluia. Graça. É a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus opera, ela se move, ela vai estar lá, o melhor lugar do mundo. As melhores posições, seja no trabalho, faculdade, é onde Deus te chamou e a graça dele vai estar lá contigo. A fase que você está vivendo hoje, em nome de Jesus, pegue isso, tem graça de Deus te acompanhando. Tem graça de Deus. É habilidade, poder de Deus, não de um homem, manifestado ao seu favor, empoderando você, levantando você todos os dias. Amém? E graças a Deus, porque Deus não muda. Deus não é, a economia do céu não é abalada por causa da economia do mundo. A bondade de Deus nunca foi abalada. O caráter de Deus nunca foi abalado. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Com esse ânimo todo aí. Ei! E ele continua sendo bom. E ele continua sendo bom. E ele continua. Na segunda-feira, ele continua. Semana que vem, daqui um mês, e ele continua. Daqui um ano, daqui a 10 anos, e ele continua. Então, eu e você não podemos perder a afinação. Eu gosto muito de ouvir uma rádio, e eu coloco lá a frequência dela. Mas se eu tirar um pontinho, 2 pontinhos, ela fica toda chiada, toda... Por quê? Eu não estou na frequência. Pega essa definição. Fé é uma frequência com Deus. Amém? Só que é uma frequência maravilhosa, que é tudo claro, limpo. E num ambiente de fé, deixa eu te lembrar, nada é impossível. Eu não sei se... É por isso que a gente tem que orar para os olhos serem iluminados, porque a gente não entende tudo isso ainda não. Tem muito para Deus revelar a gente. Na frequência chamada fé, tem um lá que é operador de milagres. Amém? Especialista em causas impossíveis. Exatamente agora, Deus pode estar abrindo portas que você não conseguiria jamais. Exatamente agora, Deus pode estar colocando ideias criativas. Você sabe quando Deus está fluindo e a inspiração está fluindo? É porque notas de alegria chegam, paz acompanha e notas de avanço. A impressão que você tem é que você vai voar. Meu Deus, me segura que eu vou sair daqui correndo. É por isso que tem um povo da fé que dança, que corre, eles não aguentam. É apenas uma reação, fruto de uma ação que está acontecendo por dentro. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia. Vamos parar com essa coisa, irmãos, de ficar resistindo a Deus. Para de resistir a Deus. Se tiver que resistir a alguma coisa, resiste o orgulho, a prepotência, resiste o diabo. Mas Deus não. Deus, vamos se abrir e falar, pode vir, Deus. No sentido de, eu quero tudo que você tem. Amém? Aleluia.
Ele continua sendo bom. A mesma graça que te salvou continua operando. Você dependeu dela no início, está aqui hoje, bonitinhos, remido pelo sangue de Jesus, justificado. Mas saiba, essa graça continua operando. Aleluia. Eu quero terminar essa ministração dizendo: não desista do que Deus falou para você. Não desista. Amém, irmãos? Não desista do que Deus falou para você. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Eu tenho muitas profecias que eu já fui objeto, se bem que eu não me envolvo por profecias. Jamais. Aprendi isso e sou muito maduro. Olha o seu profeta que for, pingar óleo. Se não testificar no meu coração, acabou. É mesmo, pastor? Seco assim? Pois é. Agora, se testificar, meu irmão. Amém? Muitas profecias que eu fui objeto aconteceram. Já foi. Já se cumpriu. Agora, tem outras que vão acontecer. Agora, eu sei, por experiência também, que as que aconteceram foi porque em todo tempo eu me mantive conectado em Deus, na sua graça, porque eu vou te falar, hein, meu irmão, vontade de desistir, de parar, de retroceder, de dividir, de brigar, de separar, de pastor, meu Deus, você, o pastor, é ele mesmo, independente se eu era pastor ou não, mas é por isso que é bom estar cheio da palavra, porque a palavra te ensina o que Paulo nos ensinou. A gente não vive mais pelo que vê, esse é um nível pequenininho, agora a gente vive pelo que crê. As pessoas do mundo não entendem, isso é loucura para eles, eles querem sentir, eles querem ver o dinheiro na conta, dá o dinheiro aqui, depois, quero ver, cadê? Aí o cristão não, ele nem vê e está dançando. Ah, meu irmão, ele nem vê e está dizendo, glória a Deus, é meu, aleluia, é meu. Por quê? Porque está dentro, e se estiver dentro é seu, pode celebrar, amém, irmãos? E no percurso entre as coisas se manifestaram, nunca deixei de acreditar, ele continua sendo Deus, e seguindo a inspiração do coração, não vou desistir. Com os maiores conselhos que o irmão Reagan dá, principalmente para quem quer servir, para quem tem chamado no ciclo dos ministérios, uma palavrinha muito simples, quer ouvir? Diga, fidelidade, que tem a ver com uma correspondência ao amor de Deus, e você dizendo para Deus, pode confiar em mim, pode confiar em mim, amém? Aleluia, então é isso, Ele continua sendo bom.